Silas Malafaia e a histeria. O histérico Malafaia. A histeria foi o ponto de partida para as pesquisas de Sigmund Freud. A histeria era uma doença psíquica muito comum no século XIX. Mas parece-me que Malafaia traz esta doença consigo já de outras encarnações ou de outros séculos. Traz a capacidade histérica do século XIX, soma com o século XX e continua existindo no século XXI. Histérico, sempre histérico. Parece que há alguma coisa lhe apertando o fiofó, machucando, torturando ele pelo fiofó, que ele fica histérico. A voz dele é metálica e ele tem que dizer tudo isto. Caiu-me na mão, ou melhor, caiu-me no ecrã, na tela, um vídeo de Malafaia sobre a prisão de Valdemar Neto, sobre as buscas e apreensões em Angra dos Reis, sobre a reunião golpista de Bolsonaro, sobre este quadro geral. E é de uma histeria a fala de Malafaia, devia chamar-se Malafala, de uma histeria que eu nunca vi igual. Um homem que é um sacerdote, ou que diz ser um sacerdote, numa igreja que tem por base o Pentecostes, a descida do Espírito Santo de Deus sobre os apóstolos, não manifesta nas suas falas nada a ver com o Santo Espírito de Deus. Com algumas dos dons do Espírito, como bondade, paciência, longanimidade, alegria. Não, é só maldade, ódio, ira, estupor, histeria. Como este homem pode falar em nome de Deus? Aliás, parece-me que ele é íntimo de Deus. Não só íntimo, como também Senhor de Deus. Deus falou comigo, Deus não quer isso, Deus quer aquilo. Como se Deus fosse um cachorrinho de estimação de Malafaia. A onipotência deste homem, que na verdade revela uma imensa impotência. Toda histeria tem origem de cunho sexual, originalmente de cunho sexual. Eu fico imaginando as perversões que passam pela cabeça de Malafaia, se é que não passam pelo plano físico, passam pelo plano mental. As repressões das perversões internas que o levam a enlouquecer, a falar com ódio, a gritar com histeria e a dizer os maiores impropérios. Neste vídeo que ele fala dos golpistas, ele chama o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, dos piores nomes possíveis e de forma mais agressiva possível. Tem que ser preso, tem que acabar com esse ditador. Mas, meu Deus, ele é um ministro de Deus. Em tese, um ministro de Deus. As narrativas dele deveriam estar impregnadas do amor do Espírito Santo. As críticas dele sobre o que se passa no Brasil, porque também é brasileiro e como pastor pode dirigir os seus fiéis a pensarem politicamente, deveriam de ter a longanimidade, a paciência, a bondade do Espírito Santo. Não. Tem o tom, o sabor, a melodia de Satanás durante todo o tempo. É de uma histeria profunda. Uma voz metálica insuportável ao ouvido humano. Ele deve ter vaidade dessa voz de pato, não é nem de marreco, porque o de marreco é pior ainda, me lembra Sérgio Moro, mas essa voz de grasnar, de ganso, é ganso mais do que pato. Ele deve achar lindo ouvir a própria voz. A melodia do discurso dele assemelha-se à melodia de Hitler, se vocês repararem. Pega um discurso de Hitler, escute só o som, a melodia, a cadência, e você vai encontrar isso em Bolsonaro. E você vai encontrar isso em Silas Malafaia. É uma coisa absurda.
É uma excrescência no meio evangélico. Nem Edir Macedo, que é sabidamente um grande oportunista, por uma década apoiou Lula e o PT, e agora apoiou o Bolsonaro, e agora está no limbo, tentando chegar de novo junto do PT e do governo. Nem Edir Macedo teria autoridade para gritar, para grasnar. Um dos dons do Espírito Santo é a mansidão. Eu tive esta semana uma live com o pastor Caio Fábio. Ele é de uma mansidão. Ele conversa em céu de brigadeiro. Ele não eleva a voz. Ele não grita. E ele vai dizendo tudo o que pensa. Porque um dos dons do Espírito Santo é a mansidão, que é uma coisa que o histérico Malafaia desconhece. Faz mal ouvi-lo. Por obrigação de comentar as coisas que acontecem nesta República do Brasil, eu ouvi o vídeo até o final. O vídeo está nas redes, está no antigo Twitter, no X. É um horror. É uma vergonha. É uma desgraça. Somente pessoas histéricas como Malafaia podem segui-lo. Quem se identifica com esse grito, com esse gasnar de ganso, com essas ameaças, com essas mãos para o céu, gritando, com os olhos arregalados. Ai do cristão que cair na mão e na desgraça de Silas Malafaia. Provavelmente terminaria queimado numa fogueira. Minha amiga, meu amigo, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de dar like, de comentar e se engaja o vídeo. O algoritmo passa a trabalhar para a gente. E não se esqueça de dar o Pix. Olha o Pix aí embaixo. bem-vindo@uol.com.br. O Pix é importante para a sustentação do canal. Então, voltando ao Malafaia, é uma coisa horrorosa. Nenhum político brasileiro consegue ter esse tom de agressividade, de raiva e de ódio no seu discurso como Malafaia. Eu não sei o que ele pensa da oratória dele, eu acho que ele deve ter orgasmos quando ele grita, quando ele se deixa tomar pelo diabo e não pelo Espírito Santo de Deus. Volto a dizer, o Santo Espírito é mansidão, sobretudo mansidão. Eu mesmo fico muito impressionado quando eu vejo pastores pentecostais, neopentecostais, recebendo o Espírito Santo assim. Calma. O Espírito de Deus é mansidão, é paz, não dói. Os pastores que recebem santo assim, recebem o Espírito Santo desta forma, parece que está doendo, parece que estão sofrendo. O Espírito Santo desce sobre as pessoas com a mansidão de um Chico Xavier, por exemplo, ou de um pastor Caio Fábio. Aí você acredita na palavra, porque ela não é dita de forma histérica. Daqui a décadas, passado este tempo que vivemos, os vídeos e os memes de Malafaia serão públicos mais uma vez e as gerações futuras vão rir muito deste mico revoltado, porque não passa de um macaco revoltado. É o mais primata dos homens. Que Deus nos guarde e nos proteja deste horror. Porque isso não é nem fascista. Isso não é nada. É só gritaria histérica o tempo todo, achando-se de uma vaidade total enquanto grita, enquanto ouve a própria voz, enquanto faz tremer os salões. É pura vaidade, pecado capital. Malafaia é o porta-voz do que há de mais reacionário, retrógrado no evangelismo brasileiro. Eu conheço evangélicos retrógrados, castradores, controladores, mas ao nível violento de Malafaia, não conheço.
Talvez alguns pastores dos Estados Unidos tenham esta linha do Malafaia, ele tenha se inspirado nela. Nos Estados Unidos é proliferação de templos evangélicos das mais variadas denominações e cultos e maneiras de proceder é gigantesca. Mas no Brasil, Malafaia não perde para ninguém. Não perde para ninguém. Esta figura aqui, esta coisa horrenda que vocês veem, com esta boca vomitando impropérios, só no Brasil. Seja lá como for, minhas amigas e meus amigos, sigamos a mansidão do Espírito, a alegria do Espírito, a longanimidade, a paciência, os dons do Espírito, a sabedoria. Não vamos agir como um cavalo selvagem, mas no caso não é nem um cavalo selvagem, é um burro não amestrado. Quanto tempo levará? Quantas encarnações serão precisas para que este cidadão seja domesticado? Até lá nós continuamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém pela democracia brasileira. Um abraço.